Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e você está ouvindo o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui na Gazeta do Povo. Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, de conquistá-la e mantê-la. 1970, General de Exército Rodrigo Otávio. O 15 Minutos de hoje é sobre a Amazônia. As queimadas, que geram impacto mundial, são o capítulo mais dramático de uma sequência de polêmicas e problemas da gestão Bolsonaro na área do meio ambiente. Em duas conversas com jornalistas aqui da Gazeta, nós vamos falar sobre quem é uma espécie de guru de ideias do governo sobre meio ambiente e também sobre outra preocupação que precisa ser levada em conta na região amazônica, que é o garimpo ilegal. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. A floresta amazônica é parte essencial da nossa história, do nosso território e de tudo que nos faz sentir ser brasileiro. Os incêndios florestais na Amazônia são o desastre mais evidente de uma crise do governo Bolsonaro, que é a ambiental. Uma crise que vem aos poucos sendo construída com uma série de acontecimentos, como não lembrar, por exemplo, sobre a polêmica do Fundo Amazônia e também a demissão do presidente do INPE. O presidente Bolsonaro tem como ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles, mas tem uma outra pessoa que é uma espécie de guru ambiental também do governo. Para a gente saber mais sobre essa pessoa e também sobre esse assunto, eu converso agora aqui no 15 Minutos com a Fernanda Trisotto, que é editora de República da Gazeta do Povo, lá em Brasília. Fernanda, para começar, quem é esse guru ambiental do governo Bolsonaro, hein? Oi, Márcio. Então, pouca gente ouviu falar porque ele teve um trabalho de mais destaque durante a fase de transição do governo, né? Esse cara é o agrônomo Evaristo Eduardo de Miranda. Ele é um pesquisador da Embrapa, trabalha na empresa desde os anos 80 e ele tem algumas das teses que são muito defendidas por outros ministros do governo Bolsonaro. Ele mesmo chegou a ser cogitado para assumir a superpasta que o governo queria criar, né, na fusão da agricultura e meio ambiente. Depois o governo deu para trás por pressão dos próprios, né, do próprio setor produtivo do agronegócio, que foi contra essa junção. E o Evaristo também não aceitou o convite e decidiu continuar a carreira dele na Embrapa. Mas algumas das ideias dele são muito difundidas nesse alto escalão do governo, principalmente de que o Brasil tem muita terra destinada para proteção e preservação, enquanto ele podia estar usando isso para plantar ou para agricultura, pecuária e fazer essas terras serem mais produtivas. Só tem no mundo 10 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Não tem muito país grande no mundo. O Brasil é um deles, mas só tem 10 com mais de 2 milhões de quilômetros. Então, quanto que esses países protegem? Eu baixei os dados lá desses países. Eles protegem 10% do seu território. Nós protegemos 30%. É uma tese muito difundida entre outros ministros e que vem desse cara aí, desse guru ambiental do governo Bolsonaro. O Brasil é exemplo de sustentabilidade. Conserva mais de 60% de sua vegetação nativa. Mas também são teses, como essas que você citou, que imagino que são contestadas aí, mundo afora, né? Não são necessariamente teses que são aprovadas por vários pesquisadores, né, Fernanda? Não são. Elas são bem controversas. O Evaristo Eduardo de Miranda, claro, né? Ele tem um conhecimento técnico ali, ele aponta, ele faz uma somatória de terras ali que chegam a esse montante. Ele diz que quase 66% das terras brasileiras são destinadas à preservação, juntando áreas de proteção ambiental, áreas dentro, por exemplo, de fazendas que o produtor rural precisa conservar. Tem muita gente que acusa ele de contabilidade criativa, né? Uma coisa que já era muito falada, por exemplo, no governo PT, quando a Dilma Rousseff fazia as pedaladas fiscais, né? Era acusada de contabilidade criativa. Para essa tese das terras brasileiras também tem essa pressão. Mas é fato que muita gente repercute isso. A gente já viu essa fala na boca do Bolsonaro, quando ele foi para a reunião do G20, quando ele foi no Fórum Econômico Mundial, um dos primeiros compromissos dele como presidente, e outros ministros, como o Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, também repercutem essa teoria. Então, o Evaristo fez ali um trabalho na transição, não entrou no governo propriamente dito, mas deixou a sementinha ali dessas ideias
que estão pururucando por aí nessa questão ambiental, que é muito polêmica do governo, né? Ele chegou dizendo que ia fazer tudo diferente e a coisa tomou uma proporção bem grande, bem fora de controle, né? O governo está penando agora para tentar controlar a situação. E você disse que o Evaristo ele não chegou a entrar no governo, né, mas trabalhou muito durante a transição e também, de certa maneira, até falava em um certo tom de campanha às vésperas da eleição no ano passado, né? Tem um fato curioso aí sobre isso que você até menciona na matéria que você assina sobre o assunto aqui na Gazeta, né, Fernanda? É verdade, ele deu uma palestra em que ele falou muito sobre essa teoria dele do território, das áreas protegidas, como o Brasil, né, no ponto de vista dele, protege muito mais áreas do que outros países. E isso foi lá em agosto, a gente ainda estava bem no começo da campanha presidencial e ele já ia fazendo algumas piadinhas, assim como a coincidência que o mapa que estou mostrando aqui tem muito tom de vermelho, numa referência ao PT. Então o Brasil nos últimos 15 anos ficou desse jeito aí, ó, tá vendo? Tudo isso é área legalmente atribuída pelo Estado. Tente construir uma ferrovia. Aqui, vamos visualizar tudo isso numa coisa única, né? Não, a escolha da cor é mera coincidência, não tem nada. Não. Então, E fez a clássica piadinha. É bom já ir se acostumando, né? Então ele já, de certa forma, estava mostrando ali que também tinha um lado, né? Bom, mais detalhes sobre esse perfil aí do Evaristo de Miranda, né? Essa espécie de guru até de algumas ideias ambientais do governo Bolsonaro. Você que está ouvindo aqui o 15 Minutos pode acompanhar lá na reportagem que a Fernanda Trisotto assina na Gazeta do Povo. Mas para a gente fechar a conversa aqui, Fer, eu falei no começo do papo que é um capítulo, né, essa questão do incêndio na Amazônia, das queimadas na Amazônia, com essa repercussão toda mundial que a gente está vendo, o Brasil com problemas na política externa nesse momento na área ambiental. É mais um capítulo, e claro, mais dramático, de algo que vem sendo construído bem de maneira conturbada desde o começo do governo Bolsonaro, que é a política ambiental, né? É verdade, o governo vem muito com uma argumentação sobre soberania brasileira na Amazônia, críticas aos trabalhos das ONGs. Ficou muito evidente isso ali na questão do Fundo Amazônia, que foi a primeira grande polêmica ali. Esse fundo é formado principalmente pelas doações da Noruega e da Alemanha, né? Então são governos estrangeiros que enviam verbas para o Brasil e o Brasil faz a gestão desse fundo, né? Quem faz é o BNDES. Contrata-se em ONGs e outros estados, municípios, né? Não é só terceiro setor que recebe esse tipo de verba para projetos na região amazônica. E isso já criou um atrito ali muito grande. Alemanha e Noruega retendo repasse para o fundo, cancelando repasses para outros projetos que elas apoiavam, e essa discussão entre o governo brasileiro e os países europeus está crescendo, né? É preciso, por outro lado, ter serenidade ao tratar dessa matéria. Espalhar dados e mensagens infundadas dentro ou fora do Brasil não contribui para resolver o problema. Por causa das queimadas, a gente já viu ali que o Emmanuel Macron, presidente francês, se manifestou, a Angela Merkel, chanceler da Alemanha, também, e eles já vinham de atritos anteriores, tiveram atritos com o Bolsonaro durante a reunião do G20, e agora a situação se complica porque os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, todo mundo está preocupado com o que está acontecendo, tem muita desinformação também circulando e, além do impacto ambiental, isso pode gerar um problemão bem grave para o Brasil na economia, porque depois de 20 anos, União Europeia e Mercosul fecharam um acordo comercial, só que esse acordo comercial não tem só cláusulas comerciais, né? Tem uma série de cláusulas ambientais que todos os países signatários precisam cumprir. E aí está sendo o calcanhar de Aquiles do Brasil, porque os países europeus, que também têm seus interesses protecionistas ali na questão de agricultura, estão vindo para cima do Brasil por causa dessas falhas na Amazônia. Incêndios florestais existem em todo o mundo. E isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. E, curiosamente, né, um outro problema que o governo teve era em relação ao desmatamento, gerou até a demissão do presidente do INPE, o Ricardo Galvão, porque o Bolsonaro discordou da forma como o INPE divulgou
os dados de desmatamento. E hoje muitas pesquisas indicam que sim, que esses focos de queimada maiores do que o normal, maiores do que o usual para essa época de estiagem na região amazônica estão sim relacionados a desmatamento. Então ainda vai ter muito desdobramento de ações e escolhas do governo nas próximas semanas e nos próximos meses por causa dessa crise ambiental. Márcio. Fernanda, obrigado. Até a próxima. Até mais, Márcio. É intenção minha regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. O fogo na Amazônia não é a única preocupação do governo Bolsonaro com a região. O presidente já falou mais de uma vez que deseja legalizar o garimpo e a mineração na área, inclusive em terras indígenas. Esse debate sobre o tema se mostra bem urgente. O garimpo ilegal na região chega a movimentar 30 toneladas de ouro por ano, gerando recursos financeiros até 6 vezes maiores do que os obtidos legalmente. Como se sabe esses dados e quem investiga? Eu convidei aqui no 15 Minutos o André Torrente, que é repórter da Editoria de República aqui da Gazeta, para a gente comentar esse assunto, ele que assina a reportagem sobre o tema também na Gazeta. O André, como eu falei, né, são dados assim que chamam a atenção, né, garimpo ilegal chegando a movimentar 30 toneladas de ouro por ano. Como é que se sabe então esses dados, né? Quem que fez essa investigação para chegar a conclusões como essa, por exemplo, André? Márcio, os números são assustadores. Tudo partiu de uma investigação do Ministério Público Federal do Pará, que investigou entre 2015 e 2018 um grupo que teria fraudado a compra de mais 600 quilos de ouro. Só na bacia do rio Tapajós, causando um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 70 milhões. Só que, segundo o Ministério Público, essa é só a ponta do iceberg da questão. Na denúncia é citado um relatório da Agência Nacional de Mineração, que estima que só na bacia do rio Tapajós, por ano, como você falou, são extraídas ilegalmente 30 toneladas de ouro. Equivalente a 4,5 bilhões em recursos não declarados, que é uma quantia realmente estratosférica, 6 vezes maior que o comércio legal na mesma região. Isso só na bacia do Tapajós, como a gente falou, né? Exatamente. E tem um detalhe também que na reportagem você comenta, André, que é a questão da legislação sobre o tema, né? Que parece que tem alguns problemas, pelo menos na avaliação de um procurador responsável aí por esse trabalho de investigação que você conversou também. Isso, eu conversei com o procurador Paulo de Tarso, do Ministério Público Federal do Pará. O Ministério Público Federal do Pará, ele montou uma força-tarefa da Amazônia, que só investiga esse tipo de crime na região. E um dos problemas apontados para que esses crimes se continuem é o fato da legislação arcaica. Por exemplo, nessa investigação que foi feita, que descobriu esse grupo que extraía ilegalmente e colocava o ouro no mercado, tentando disfarçar, vamos dizer assim, dar uma aparência legal. As notas fiscais eram preenchidas à caneta, ou seja, nem existe um registro digital, por exemplo. É muito mais fácil uma fraude, né? Exatamente, o que facilitaria inclusive a fiscalização por parte dos órgãos como a Agência Nacional de Mineração e o Banco Central, que são os dois órgãos que deveriam fiscalizar essa cadeia do ouro. E tem também a questão das consequências, né, dessa mineração, do garimpo, à saúde e ao meio ambiente, que você também aborda aí na reportagem, André. Sim, porque para extrair o ouro ele vem numa amálgama com mercúrio. Para ele ser liberado, precisa quebrar essa amálgama e o mercúrio é liberado na atmosfera, no ar, e chega a contaminar toda a região, inclusive as comunidades que ali vivem, comunidades ribeirinhas, indígenas, os trabalhadores dos garimpos, etc. Um laudo que foi elaborado pela Polícia Federal e pela Universidade Federal do Oeste do Pará apontou que foram encontrados dejetos tóxicos nas águas do rio Tapajós, causados pela mineração ilegal. E a quantidade despejada nas águas do rio a cada 11 anos é equivalente à do rompimento da barragem São Marco, que ocorreu em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Para dar uma noção do tamanho do problema, né? Exatamente. E a cada ano são liberadas no meio ambiente mais de 200 toneladas de mercúrio por ano, só naquela região do rio Tapajós. Então, assim, são números realmente que devem fazer
refletir. Isso, e que mostram a urgência do tema, como eu falei aqui no começo da nossa conversa. Todos os detalhes aí sobre esse caso, você acompanha na reportagem do André Torrente lá na Gazeta do Povo. Obrigado, André. Até mais. Obrigado, Márcio. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. E não esqueça que para ter muito mais informação sobre tudo isso, é só você assinar a Gazeta. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!